Você já parou para pensar como melhorar o nível de capacitação das pessoas aí na sua empresa, incorporando o aprendizado no dia a dia delas? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro e esse é mais um vídeo aqui da RH Academy, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma maneira diferente da gente abordar programas de treinamento, especialmente, e que vai te ajudar a melhorar o retorno sobre o investimento desses programas de treinamento. Esse conteúdo vai te ajudar, especialmente se você é profissional de RH, se você é gestor ou se você é dono de empresa e precisa melhorar a capacitação, o treinamento, o nível de habilidade das pessoas aí na sua empresa. E se essa for a sua primeira vez aqui no RH Academy, inscreva-se, ative as notificações e acesse o rhacademy.com.br para conhecer os programas de treinamento, desenvolvimento, a plataforma de educação corporativa e também a nossa consultoria, tá bem? Mas vamos lá, né, para a gente falar do conteúdo que é o que interessa. Quando a gente está falando aí, né, de aprendizado no ambiente de trabalho, tem um termo também que é o aprendizado de fluxo, né? Imagina que o trabalho está acontecendo e a gente inclui o aprendizado no fluxo natural do trabalho das pessoas, né? A gente não vai falar, nesse caso aqui, de treinamentos tradicionais, que é aquele treinamento que você retira a pessoa do ambiente de trabalho, aloca aí 1, 2, 5, sei lá quantos dias da semana ou do ano dessa pessoa, e aí entrega uma quantidade de conteúdo e de habilidades, tá? Esses programas de treinamento tradicionais, eles têm a sua utilidade, eles servem, eles são bons em contextos específicos, mas o que a gente vai falar hoje aqui é como que a gente inclui pequenas doses de aprendizado no dia a dia para tornar esse aprendizado e a evolução das habilidades das pessoas na empresa muito mais fácil aí, tá? Especialmente porque tem coisas que só a sua empresa é boa em fazer, ou seja, aquela empresa que é super especializada numa determinada atividade, dificilmente você vai achar instrutores internos tão bons quanto as pessoas que trabalham na sua empresa. Então a ideia aqui é resolver esse tipo de problema com algumas ideias e também com dados baseados em pesquisas, tá legal? Mas olha só, qual é a importância desse vídeo para você? Eu fiz uma pesquisa breve aí e eu descobri que lá nos Estados Unidos é investido mais ou menos 200 bilhões de dólares em treinamento e desenvolvimento nas empresas. Só que cerca de 10% desse valor investido ele vai resultar em benefícios reais para as empresas e para as pessoas. E aí a gente fica num dilema, né? Pô, 10% de um volume de dinheiro desse tamanho só retorna em benefício, então é melhor não fazer o investimento. Só que se a gente não faz o investimento, a gente não tem a garantia nenhuma de que a gente vai ter uma melhora no nível de habilidade, no nível de desempenho das pessoas. Então a gente fica meio que numa sinuca de bico aí, né, em cima do muro. Se eu invisto, eu corro o risco de não ter uma efetividade grande do valor que eu invisto. E se eu não invisto, eu tenho a certeza de que eu não vou ter nenhuma efetividade, tá? Então esse é mais ou menos o cenário aí. Só que a gente vai trabalhar de uma maneira que isso fique mais fácil de ser administrado, tá? E as principais razões para essa baixa efetividade do investimento é que o aprendizado adquirido pelas pessoas nos programas e no ambiente de trabalho, ele também está longe da realidade de trabalho. Então daqui a pouco a pessoa aprende algo que ela só vai usar daqui 1, 2 ou 3 meses. Então essa distância de tempo entre o treinamento e o que ela irá usar torna isso mais ineficiente. A pessoa não vai lembrar e não vai conseguir aplicar. Então a ideia hoje é a gente aproximar treinamento do contexto de trabalho das pessoas, tá? Mas por que isso é importante para você? Bom, quando a gente incorpora o aprendizado no dia a dia das pessoas, a gente não só vai aumentar a retenção do conhecimento, que é o que a gente quer em toda a iniciativa de treinamento e desenvolvimento, mas também a gente vai facilitar, a gente vai criar as condições necessárias para que a pessoa aplique o que ela aprendeu imediatamente no ambiente de trabalho. Isso melhora a eficácia dos programas de treinamento e dos programas de desenvolvimento, tá? Então essa é a grande linha de base aí quando a gente está falando desse tipo de aprendizado. Mas agora você deve estar se perguntando aí, legal, Alessandro, mas e se isso for sobrecarregar os meus colaboradores, vai sobrecarregar os meus funcionários? Na verdade, as pesquisas mostram que sessões de aprendizado integradas na rotina, no ambiente de trabalho, no local de trabalho, elas são menos invasivas e mais eficientes. Então imagine que você tem que tirar a pessoa do setor para colocar lá no treinamento
e enquanto que você poderia dividir esse treinamento em pequenas sessões no dia a dia. Isso é mais eficiente porque você não perde a pessoa, principalmente para quem trabalha em indústria, né? Você não tira a pessoa tanto do processo e, pelo contrário, você já está capacitando ela para que ela aplique exatamente o que ela está aprendendo no dia a dia, imediatamente no processo que ela está realizando. Então, essa desculpa aí não serve, tá? Uma outra dúvida aí que pode surgir é: vai ser caro para implementar? Putz, isso aí é muito caro, é muito complexo. Na verdade, quando a gente está falando dessas capacitações mais curtas, esse tipo de intervenção, de treinamento principalmente contextualizado, ele pode ser mais econômico do que você retirar um grupo de pessoas e contratar um instrutor externo, tá? Então essa é a ideia central desse tipo de iniciativa, desse tipo de intervenção. E antes de eu passar para o próximo conteúdo, eu quero saber se você está gostando desse conteúdo e também qual é a sua dúvida e qual é o seu comentário aqui no RH Academy. Deixa para mim aqui nos comentários qual é o tema que você gostaria de saber mais sobre, que você gostaria que a gente produzisse mais conteúdos aqui no RH Academy, tá bem? Vamos lá, né? Bom, uma outra dúvida que pode estar aí matutando na sua cabeça é: a gente não tem tempo para isso, tá? Essa é a principal dúvida que eu ouço, seja em programa de treinamento, seja em programa de desenvolvimento, ou seja em projetos de consultoria. A gente não tem tempo para fazer essas coisas. Na verdade, né, quando a gente inclui esse aprendizado no dia a dia, a gente vai economizar tempo a longo prazo. Tá? Ou seja, a gente vai economizar tempo com retrabalho, com desperdício, a gente vai economizar recursos também, né, com problemas que acontecem pela falta de capacitação das pessoas. Então, incluir essas pequenas sessões, elas vão te trazer benefícios a médio e longo prazo. Tá? E dependendo do formato que você utilizar, isso também te traz benefícios no curto prazo. Então, assim, não tem desculpa para não aplicar esse tipo de intervenção, esse tipo de treinamento no seu dia a dia aí na sua empresa, tá bem? Agora a gente vai para algumas soluções e sugestões baseadas em evidências científicas de como que você pode formatar esse conteúdo de treinamento no dia a dia prático, no fluxo de trabalho das pessoas aí na sua empresa. A primeira sugestão é a gente contextualizar a aprendizagem. Eu tô com essa fotinha aí desse aprendiz de sapateiro, tá? Dificilmente a gente vai aprender a fazer algumas atividades no nosso dia a dia, na nossa carreira, se eu não estiver aprendendo enquanto eu faço no local de trabalho. Por isso essa imagem desse sapateiro aí, tá? E aqui tem um ponto importante. As pesquisas mostram que quanto maior for a distância entre o conteúdo que a pessoa está aprendendo e o contexto de aplicação, ou seja, maior a distância, não estou falando de distância física, tá? Estou falando de distância de tempo ou de capacidade, possibilidade de aplicação do que está sendo ensinado para o que será aplicado, pior é a retenção do conteúdo. E é por isso que aquele dado lá na frente de que 10% do valor investido resulta em resultados reais, de fato, ele é verdade. Porque às vezes a gente capacita, treina as pessoas no momento errado, no contexto errado, no conteúdo errado. Não vou dizer errado, tá? Mas acho que não é o melhor para o momento, tá? Então a gente precisa, sempre que possível, para incluir isso no dia a dia, na rotina das pessoas que trabalham aí na sua empresa, trazer para o contexto de aprendizagem. E aí eu estou trazendo essa imagenzinha aqui para ilustrar, para que você entenda um pouquinho aí do que eu estou querendo dizer, tá? Um outro item, uma outra sugestão, são pequenos estímulos. Se você for pesquisar aí na literatura, principalmente a literatura americana, você vai encontrar o termo nudge, N-U-D-G-E. Tá? Pequenos estímulos ou nudges são o que eu chamo aqui de pequenos empurrões, tá? Pequenos empurrõezinhos para que a pessoa faça aquilo que deve ser feito. Se a gente for parar para pensar, quando a gente pega o nosso celular, nós recebemos algumas notificações. Essas notificações são chamadas de nudge. Tá? Dependendo do aplicativo que você utiliza, ele já tem incorporado lá no seu algoritmo, na sua estratégia de manutenção de uso, uma sequência de notificações distribuídas ao longo do dia, que é para desenvolver o hábito de você acessar aquele aplicativo. Então, quando eu falo de nudge, eu estou falando disso, é a gente utilizar esse mesmo princípio, só que dentro do contexto da empresa, para estimular o aprendizado. Por isso, pequenos empurrõezinhos, é tipo, cara, vai lá, ó. Manda um e-mail, manda um lembrete por e-mail. Cara, você já fez o curso que a gente falou? Você já aplicou aquilo? Como é que está o andamento da ação que a gente acordou que você faria, tá? Você pode fazer isso através de e-mails, você pode fazer isso através de notificações da agenda da pessoa. Você pode marcar lá para você acompanhar, né? Ter esses pequenos lembretes, pequenos empurrõezinhos, ou em notificações de aplicativos.
E aí eu sei que existem algumas plataformas, né, principalmente plataformas de LMS, que proporcionam você enviar ou programar notificações para esses aplicativos para as pessoas. Então você organiza lá e a cada pouquinho a pessoa vai receber essas pequenas notificações ou nudges, tá? Quando a gente cria essa infraestrutura, aí a gente basicamente está dando pequenos empurrões para a pessoa, tipo, ó, vai lá, aplica, faz isso que eu estou falando, aplica o que você aprendeu no treinamento do seu dia a dia e assim por diante, tá? No meu entendimento, né, na minha cabeça, esse não seria a melhor alternativa, porque eu acredito aí no universo utópico que as pessoas as pessoas poderiam estar comprometidas consigo mesmo e elas naturalmente gostariam de melhorar. E naturalmente por gostar, por querer melhorar, por querer se desenvolver na sua carreira, na sua vida, elas automaticamente iriam utilizar aquilo que aprendem na prática com uma intenção maior. Só que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Pelo contrário, né? A maioria das pessoas não quer fazer coisas novas ou coisas diferentes. E é por isso que essa alternativa do nudge aqui, ou pequenos estímulos, pequenos lembretes, ou pequenos empurrõezinhos, pode ser útil para você estimular a pessoa a fazer aquilo que deve ser feito, que é aplicar o que aprendeu na prática, tá? Então aí tem esse livro que é bem legal, que vale a pena você dar uma olhada. Eu encontrei ele na Amazon, não encontrei em português. E assim que tiver, obviamente, eu vou gravar um novo vídeo falando especificamente sobre esse termo, tá bem? Então essa é uma outra estratégia que você pode utilizar para incorporar esses aprendizados no dia a dia das pessoas. E aí, por fim, uma outra estratégia, digamos assim, é a microaprendizagem. E microaprendizagem é basicamente a gente dividir um conteúdo que é extenso, que é grande, que é denso, em pequenas partes menores, intercaladas com atividades práticas. Então a gente vai entregar uma partezinha do conteúdo e uma sugestão de aplicação prática. Um outro passo é mais uma partezinha com mais uma aplicação prática, tá? E o que fundamenta isso é essa pesquisa que fala que é muito difícil a gente consolidar um aprendizado novo imediatamente, porque esse aprendizado ele ainda está frágil na nossa mente, ele não virou um hábito, a gente não transformou ele em uma ação, então ele está frágil na nossa concepção. Sempre quando a gente aprende algo novo, a gente tem a sensação que depois que leu ou depois que assistiu um vídeo, a gente não aprendeu 100%, e a gente precisa revisar e aplicar intencionalmente. Então essa pesquisa aí que fala Current Concepts in Procedural Consolidation. Olha aí, eu meti um inglêsão aqui, tá? Mas basicamente ele está falando, né, que são conceitos em consolidação de aprendizado, tá? Essa pesquisa explica isso. Ela diz que é muito difícil a gente reter uma quantidade grande de conteúdo, principalmente se esse conteúdo for muito longo ou se ele for muito complexo. Se você for parar para pensar, quando a gente começa a ler um livro, a gente vai lendo ele em pequenas partes. A gente não pega um livro aí de 200, 300, 400, 500 páginas e lê ele em algumas horas, né? É muito difícil, porque é um volume grande de conteúdo. Então, como que a gente pode aplicar esse mesmo princípio científico no nosso dia a dia? Através da microaprendizagem, que são cursos online breves, como, por exemplo, esse vídeo aqui do RH Academy, você pode utilizar ele no seu LMS, pesquisas ou pequenas unidades de aprendizagem que incluam pesquisas e evidências, mas assim, coisa curta e rápida que a pessoa consiga consumir num tempo relativamente pequeno, tá? Que não vá tomar muito tempo do dia a dia de trabalho dela. E também conteúdos fáceis de acessar e de aplicar na prática, tá? E aí eu vou deixar uma sugestão para você aqui. Aqui da RH Academy, a Spring LMS é parceiro da RH Academy, ele é um LMS que te permite criar conteúdos, criar estruturas, criar treinamentos e trilhas de aprendizagem e gerenciar isso. Então essas estratégias aqui você pode aplicar no seu dia a dia utilizando essa ferramenta e aqui embaixo a gente vai ter links para você conhecer, acessar, fazer os testes gratuitos lá, tá legal? Bom, legal, Alessandro. Agora a gente já viu aí algumas alternativas, alguns princípios, todos eles baseados em pesquisas científicas. Como que eu faço isso na prática, tá? Eu vou te mostrar duas opções de como que você pode aplicar isso na prática. A primeira opção vai ser para atividades, o que eu chamo de atividades operacionais. Vamos imaginar aquela atividade que envolve um trabalho manual, tá? É difícil a gente fazer no online. E outra sugestão vai ser para atividades, o que eu vou chamar aqui de atividades de escritório, que é aquela que a gente utiliza o computador. Então tem formas diferentes de a gente aplicar tudo que a gente viu nesse vídeo para esses dois tipos de atividades, tá?
A primeira atividade, então, como eu comentei, né? Para atividades operacionais, aquilo que eu preciso pegar a ferramenta e usar, né? Aplicar lá no contexto de trabalho, a sugestão que eu te dou é utilizar aqueles princípios e organizar ele em uma estrutura super simples, como, por exemplo, 15 minutos de uma reunião semanal para discutir ou um novo conceito ou demonstrar uma nova habilidade, tá? O objetivo aqui vai ser incentivar essas pessoas, esses colaboradores, esses funcionários, e para que eles compartilhem como eles utilizariam esse novo conceito no dia a dia, nas atividades diárias. O que a gente quer aqui é lá no local de trabalho mesmo, né, no setor, na área, no chão de fábrica, é pedir para as pessoas, cara, como é que você faria isso que eu estou te mostrando aqui, isso que eu te expliquei no seu dia a dia, para melhorar o seu dia a dia de trabalho. Vamos combinar aqui. Quando a gente estimula as pessoas a discutir, elas começam a fazer conexões nas suas cabecinhas e pensar, cara, isso aqui é mais fácil para mim, portanto é melhor, então eu vou fazer desse jeito diferente. É tudo que a gente quer quando a gente vai capacitar pessoas, é mostrar e fazer com que essas pessoas façam o que elas estão fazendo de um jeito diferente, que na grande maioria das vezes é um jeito melhor, é um jeito mais fácil e é um jeito mais correto, às vezes até do ponto de vista legal, tá? Então a gente pode fazer isso dessa forma para atividades operacionais, tá? Já para o que eu estou chamando aqui de atividades de escritório, né, a gente pode gravar um pequeno tutorial aí, como é o caso desse vídeo, tá? Um exemplo, você pode usar esse vídeo, postar esse tutorial, esse passo a passo no seu sistema de gestão de aprendizado, que a gente já entendeu que é um LMS, e tornar esse aprendizado disponível para toda a empresa, para todos os cargos ou para aqueles cargos que realizam essa atividade. Alessandro, eu não tenho condições, não tenho as ferramentas para gravar um vídeo como você está gravando aqui. Não tem problema, você pode pegar um documento de texto, Word ou um Google Docs, printar as telas do seu sistema, desse passo a passo, desse processo, colar elas na sequência que a pessoa deve executar e escrever esse passo a passo. Passo 1, abre o sistema. Passo 2, login, usuário e senha. Passo 3, clica aqui, seleciona a opção. Ou seja, você está disponibilizando isso através do seu sistema de LMS. Você não tem sistema de LMS. Cria um Google Drive, que é gratuito, coloca lá o passo a passo, classifica ele como só para leitura, para que as pessoas não modifiquem o conteúdo e elas acessam e elas repetem o passo a passo, tá? Tem jeito de fazer isso. E se você fizer essas duas sugestões, né, ou qualquer uma das duas sugestões, usando aquelas dicas baseadas em pesquisas científicas, eu tenho certeza que a efetividade dos seus treinamentos vai melhorar muito, porque, de novo, tem coisas que só a sua empresa é capaz de treinar os próprios funcionários para fazer bem feito. É muito difícil a gente contratar aí instrutores externos, dependendo do segmento, do ramo, da atividade da empresa. Tranquilo? Bom, era isso para esse breve conteúdo aqui no RH Academy. Eu espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando que se você não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada. Acesse o rhacademy.com.br, conheça os programas de treinamento, desenvolvimento, a nossa plataforma de educação online, conheça o nosso programa de consultoria e também deixe seu comentário aqui para a gente saber se você gostou, se não gostou desse conteúdo, tá? Aqui também nos links a gente vai ter, aliás, aqui nos comentários, né? Aliás, na descrição desse vídeo a gente vai ter links para você acessar e conhecer o Spring LMS. Acho que vale a pena você fazer o teste gratuito e conhecer essa ferramenta lá dentro. Beleza? Eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais, valeu, tchau.